No ar, Canteiro de Obras, o podcast do pré-candidato a governador Ronaldo Dimas. Com a participação do arquiteto Ricardo Freitas. No ar, diretamente dos estúdios do podcast Canteiro de Obras, está começando agora o seu segundo episódio e você pode curtir o nosso podcast através de todas as plataformas de áudio e de vídeo. Na academia, no trabalho, em casa, fique à vontade, pode entrar, essa obra é nossa. Eu sou Ricardo Freitas e comigo o nosso futuro governador Ronaldo Dimas. Futuro não, próximo. Pronto. Próximo. É verdade, mentalizei. Tá. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da TechPix. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800 777 7000. Vamos falar de asfalto agora. Eu sou arquiteto, eu não mexo com isso, mas o senhor é engenheiro, o senhor tem mais propriedade para falar. Correto, né? Acho que um pouco mais. Vocês Vocês fazem topografia, vocês estudam, sim. Vão no laboratório lá mexer, então a gente não fica muito nessa parte. Mas, governador, o que se fala agora por aí, o que se fala, o que se vê, né? Só você andar é um fato. Tá parecendo a lua, cheio de cratera, as nossas rodovias estaduais. Tem rodovias que Tá já triste. sumiram, né? Já sumiram, né? Acabou. Eu vejo em alguns lugares que a falta de manutenção acabou com a rodovia, chega lá, ao invés de fazerem, não, tira tudo, volta a ser terra, que é melhor do que... Mas eu acho que isso é buraqueira. devido porque foi mal feito, porque foi um asfalto de má qualidade, um produto de má qualidade, ou por causa da falta de manutenção, ou por causa do mau uso, por exemplo, grandes carretas que passam onde não deveriam passar, enfim. Ou tudo isso junto? Um pouco de tudo junto, mas principalmente falta de gestão, falta de manutenção. Né? Porque mesmo, vamos dizer assim, mal feito é que o costume no Tocantins é de utilizar tratamento superficial, que é brita, camada de piche, né? Outra camadinha e fecha, e daqui a pouco, se isso não é muito bem feito, bem fiscalizado, rapidamente começa a se deteriorar. Agora, quando se parte para asfalto usinado a quente, aí é mais fácil de fiscalizar, né? Mais fácil de verificar a qualidade do que está sendo aplicado e é muito mais durável. A mesma base. Que muda é o produto. Muda a capa, aquela capinha que a gente vê, um asfalto mesmo, que muda. E você tem que botar de qualidade, tem que esquecer esse negócio de TSD, né? Isso não funciona. TSD é o outro tipo que mesmo, estão usando. É o que usam. Normalmente é o que usam. E a gente tem que acabar com isso. Lá em Araguaína mesmo eu acabei com isso. Nós fizemos quase 800 quilômetros de pavimentação. Tudo no CBUQ? Praticamente tudo. Pouca coisa que já tinha contratos em andamento, aí não, aí até se mudar gera um transtorno, né? Mas quase a totalidade em CBUQ. E o Wagner está lá com pouquíssimos problemas de pavimentação. É manutenção, tem que dar manutenção também. O quê? Asfalto? Asfalto, colocaram asfalto na nossa rua. Eu moro em rua de asfalto. Me segura agora, eu sou playboy, pai, eu sou playboy. Mas todo lugar, até casa, você não der manutenção. Calha, você não limpar, ele entope. Agora a realidade é que a gente vivencia um descaso total em relação à manutenção. As rodovias estão abandonadas. E é claro que agora a gente vai ver, né? Tá chegando a eleição, vamos resolver o problema todo. Dá uma maquiada. Bom, hein? Chegou um mágico aí agora, vai resolver o problema em 2 meses. Né? Então, tem muita rodovia, tem andado demais. O nosso mestre de obra, Joãozinho, que está lá fora no sol quente, vai colocar umas imagens agora das nossas rodovias, só imagem bonita. Não acredito. Pode ir, Joãozinho. Tem imagem bonita de rodovias. Joãozinho? Algumas novas tem, né? Difícil, né? Não, tem coisa pior do que isso. Você tá se desviando. Coisa pior do que ambulância. O mato também tá top. Nossa, cara... Esses dias teve um acidente com a ambulância
Morreram 3 ou 4 pessoas. Olha a carretona. Aguenta mais uns 10 anos, né? Brincadeira. Muito difícil. Acostamento nunca teve, né? Olha aí. Um matagal danado, né? Custa muito dinheiro para fazer uma estrada dessa. E já era, essa daí já era. É mais de R$1 milhão o quilômetro para depois não ter manutenção. Esse é o que o senhor falou, o TSD. TSD. É esse aí. TST. E o CBUQ é o que a gente vê nas rodovias federais. Né? Aí um asfalto de muito mais durabilidade. O Rally dos Sertões sofre ali, né? Já dá para... Estão trazendo um rally, não precisa de ser no Jalapão, não. Pode ser no estado inteiro, né? Pode ser aí. Então, agora vamos para a parte que interessa. Para interessa minha mãe, que está lá em casa, Dona Maria do Taquari, e a mim também. Que é o seguinte, o senhor está falando muito bonito aí, mas o senhor chegou lá, dia 1º de janeiro, tem buraco na estrada. E aí? E aí, bichão? E aí? E aí? Aí nós vamos ter que resolver o problema. E mas como é que resolve? Não é nesse passe de mágica, né? Como é que resolve? Primeiro, emergencial? Primeiro, emergencialmente fazer a contratação de empresas para poder fazer o tapa-buraco. Vamos tapar o buraco, pelo menos, né? E aí é muita coisa. Não dá para... Em Araguaína, por exemplo, eu falava com as pessoas, gente, eu não vou fazer tapa-buraco. Na hora que chegar aí na sua rua, vai ser uma solução definitiva. Mas é muito diferente, né? Como é que eu não vou fazer tapa-buraco na rodovia? Tem que fazer tapa-buraco. Mas já fazer um tapa-buraco bem feito, de forma que, em boa parte, esse tapa-buraco já vai ser o suficiente para vir com uma capa nova por cima dele. Entendi. Em outras situações, a gente vai ter que fazer a reconstrução total dessas rodovias. Aí é uma máquina recicladora, né, com os equipamentos que tem, que são de última geração, aí, eu me lembro muito que eficientes. Me falaram uma vez que o tapa-buraco ele é mais paliativo, né? Sim. Porque o problema está na base. Se a base tiver com problemas, o buraco reaparece. Às vezes sim, às vezes sim. O tapa-buraco bem feito, se tiver um suporte adequado, e fazendo ele com asfalto usinado a quente, ele dificilmente vai romper novamente, vai abrir do lado. Por isso que estou falando, fazer bem feito um tapa-buraco, ele te dá a condição depois de vir com uma capa nova por cima, e você vai ter uma rodovia para 10 anos a partir daí, no mínimo isso. Gostei. Então, agora é muita coisa, são 4.000 quilômetros. É muita coisa. Então, é muita coisa. E quanto custa para o contribuinte? Pelo menos R$1,5 bilhão. E tem no caixa isso aí? Ou o senhor não sabe? Tem 12 bilhões por ano. É o orçamento do Estado. 12 bilhões. E é claro que eu pretendo fazer isso em 2 anos. Porque não dá para fazer em um ano só. É muita coisa para fazer num ano só. Né? E a disponibilidade financeira para um ano eu acho difícil. Além desses, tem outros 300 quilômetros aproximadamente de pequenos trechos. Vou citar aqui para você. Aqui de Palmas para Tocantins. É um trecho ali dos índios. É o índio. Não é índio mais não. É falta de chegar e falar, vamos fazer. Índio está doido querendo que faça. Lá é antigo, né? Tem lá no norte, lá em Maurilândia. Tem aqui no sudeste. Tem um trechinho esses dias lá para Paranã, Taguatinga e Paranã de 7 quilômetros. Então, assim, para todo lado você tem 20, 30, 40, 10, sabe? Falou, vamos acabar com esses pequenos problemas e resolvê-los. Então, juntando os 300 quilômetros novos, mais esses 4.000 de recuperação, a gente vai precisar de R$2 bilhões. E aí é uma das metas principais, é um grande desafio, mas eu tenho convicção que nos 2 primeiros anos a gente vai deixar as nossas estradas um tapete. Esse é o objetivo, eu quero fazer isso. Porque lá em São Paulo, maravilhoso. Você anda, tem ambulância, quebra o carro, vem o cara, troca o pneu, você nem troca o pneu. Mas é porque é pago, né? Você paga o pedágio, tem pedágio. Como é que o senhor vê a privatização? O ministro Tarcísio, ele vem fazendo várias privatizações no Brasil. Sim. Né? Das áreas de infraestrutura, principalmente, portos e aeroportos. E para o Tocantins?
de fato, o que já existe uma privatização. Às vezes as pessoas, isso é ruim e tudo e tal coisa. O que muda? O que muda? Na manutenção, que você às vezes contrata a empresa para fazer a manutenção da estrada, você está privatizando a manutenção dela. Só que quem está pagando é o poder público, que somos nós, todos em última análise. Na privatização de uma rodovia, aí cobra-se o pedágio. Quem paga a manutenção dela é o usuário, né? Isso. Então não somos todos nós mais. Exatamente. Quem vai pagar é só quem está usando a rodovia. Então, o que é mais justo? Eu acho que é pagar quem está usando a rodovia. Qual que é o problema nosso? Nós temos volume suficiente para manter, né, uma rodovia, o pagamento dela. Em alguns casos, não. A questão... São Paulo tem, mas aqui não tem. As empresas têm que se interessar também em ter lucro. Olha, né? eu vou ganhar dinheiro aqui? Não vou. Então, e aí há um diferencial grande. Depois de tudo pronto, agora, rodovias bonitas. Então, vamos fazer manutenção, né, para não deixar mais estragar. Então, qual que é o custo disso? Eu estimo que entre 100 e 150 milhões de reais anuais. Melhorou bem a conta, né? Não é? Então, se eu der manutenção, eu vou ter tranquilidade. E qual que é o erro que acontece? Hoje, se paga para tapar buraco. Só que eu quero que não tenha buraco. Então, eu vou contratar uma empresa que vai ser responsável para manter a rodovia em plenas condições de tráfego, limpa, né, as bordas, acabar com aquela matagal que a gente vê aí para tudo que é lado, pintadinha, sinalizada, e aí, se está desse jeito, você vai receber lá o valor adequado do contrato, X por quilômetro. Se tem 1 quilômetro com problema, com um buraco, esse quilômetro você perdeu. Se tem 2, você perdeu mais do que os 2, porque você vai amplificando, né, ampliando as multas contratuais. Ou seja, eu quero pagar para não ter buraco, não pagar para tampar buraco. Eu quero pagar para ter uma rodovia em plena condição de tráfego. E é assim que se faz nos estados mais evoluídos, nos países mais evoluídos, quando, que é o nosso caso, a rodovia não é privatizada. Rodovias federais? Rodovias federais. A gente precisa rodovias. Da duplicação dessas rodovias e começa esse trabalho, pelo menos até a aliança, já foi feita a licitação do governo federal na BR-153. Será privatizada, né? É a melhor, a mais movimentada do Tocantins. Ainda tem o trecho que atravessa o restante do estado, de Aliança até a Guianópolis, até o extremo norte do estado, mas não só essa rodovia precisa ser duplicada. Aqui em Palmas, esse trecho de Paraíso a Palmas precisa de duplicação, o trecho de Porto Nacional a Palmas, o trecho de Miranorte a Palmas. Que são pessoas que ou moram lá e trabalham aqui, ou estudam aqui e moram lá. O trânsito é muito intenso. Muito movimentado. Vai dar para fazer isso tudo em 4 anos? Eu gostaria de falar que, olha, vamos fazer, é uma promessa, é um compromisso. Mas eu tenho uma certa cautela, porque ainda a gente tem outras rodovias para serem implantadas, como é o caso eterno do Jalapão, tem rodovia para ir para o Jalapão. Tem outras rodovias no Sudeste também, extremamente Você já foi no Jalapão? Já tive lá, sim. Então o senhor não é tocantinense, brincadeira, porque o povo tem essa piada. Não acredito. Como assim? Porque o tocantinense não vai no Jalapão? Diz que o tocantinense raramente vai ao Jalapão. Eu também já fui ao Jalapão, tô zoando, senhor. Lá tem muitos tocantinenses, bons tocantinenses também, que merecem a infraestrutura. Não, e hoje é a maior fonte de receita em turismo que a gente tem. Sim, o grande polo turístico do Tocantins. Então, pro mundo, a rodovia, olha o Jalapão. A rodovia tem que ser uma rodovia assim, diferente. Eu, quando estive secretário, foi um dos trabalhos que a gente realizou. Olha, e eu não sei como está isso hoje, tem que ter as paradas estratégicas, né, na própria rodovia, onde você cria um mirante que vai ter um visual diferente. Às vezes mudar o percurso dela para passar
em locais de interesse que podem gerar esse tipo de situação. Sim, a rodovia ser um ponto turístico também. Tem. A própria rodovia Sim, ser um... Sim, e é importante um demais. É importante demais. Não só, vamos fazer a rodovia retorno aqui porque é mais rápido e mais barato. Não, peraí, essa tem uma característica um pouco diferente. Né? Tem que passar em alguns pontos, pode ser um pouco mais longa, mas vai ter Vou tirar atrações. foto pro Instagram, né? Gosta, É bonito, né? Gostoso. Ô, governador, vamos falar do Chico Bento agora. Chico Bento sempre ia para a cidade na estradinha de terra, que é uma característica lá para a Vila do Limoeiro, né? Que é uma característica presente no Brasil inteiro, né? Que são as estradas rurais, as vicinais, Sim. né? Que vão para o Rancho Fundo, lá para lá do fim do mundo. E essas estradas aí são estradas e são usadas pela população. E de manutenção para os municípios. Normalmente são estradas municipais. Passa o trator. A maioria dos municípios com dificuldade. Com dificuldade. E o Estado tem um monte de máquina. Se você for observar hoje, tudo no toco. Sabe o que é máquina no toco? Não sou arquiteto. Máquina do toco é o seguinte: a máquina estraga, ao invés de dar manutenção, Deixa levanta ela, bota os tocos embaixo e está a máquina no toco. Aí a outra estraga, como não tem licitação para comprar a peça, eles vão lá naquela lá e tira a peça e coloca naquela outra lá para pelo menos uma funcionar. Não acredito. Então está cheio, infelizmente, de máquinas assim sendo utilizadas para fornecimento de peças nas agências rodoviárias aí do estado. Agora, essas máquinas precisam de funcionar, fazer parcerias com os municípios para dar manutenção, mas tem dois programas que eu quero fazer. E aí, um deles e esse é urgente, acabar com ponte de madeira. Quero acabar com ponte de madeira. Mas tem muito. Demais. Só vai dar conta. Triste, eu quero, se Deus quiser, vamos. Tá fazendo isso em Araguaína. Wagner agora tá acabando com as pontes. Com as pontes de madeira. Tá tirando todas as estradas do município, ponte de concreto. E isso eu tenho convicção que nós vamos dar conta de fazer em parceria com os municípios. Mas a outra, essas estradas, a estrada do Chico Bento, né? Aquela principal que envolve 3, 4 municípios integrando eles, eu quero fazer como é feito na Europa, nos Estados Unidos. Chique, né? Chique mesmo. Por quê? São estradas de 4 metros, 5 metros de largura, tráfego mais lento, mas fazer ela, não estradona, alta, não. Levanta um pouco, né? O grade, a terra, base, um pouquinho, a base, levanta. Obras de arte, que é bueira e ponte menores, né? Mas fazer pavimentação em concreto armado, porque o concreto dá menos manutenção ainda. E o custo hoje... Só quer fazer elas em concreto. Em concreto. Inclusive, é uma medida utilizada até no Rodoanel, né? Que o senhor esteve lá com Serra, né? Porque aí ela te dá menos manutenção e consegue suportar uma carga maior. Verdade. Então, quero fazer isso. Eu falo, mas na Europa tem uma coisa que eu me recuso, sabe? O quê? É pensar pequeno. Qual que é a diferença dos Estados Unidos e da Europa pra gente? Tem muita. Mas pro povo não tem. A gente é do tamanho que a gente quer ser. E se você pensa pequeno, você vai ser pequeno. Eu quero ser grande. Quero que o Estado seja grande, então vamos pensar grande. Boa, né? É isso aí. Até bonito na Europa, né? Aquela cena bucólica, o carro indo naquela ruazinha. Né? É verdade. Governador, foi bom falar de estrada com o senhor. Falar com quem entende, que é engenheiro, né? Eu não entendo muito, mas estou aprendendo. Obrigado pela sua audiência, a gente volta no próximo programa. Você ouviu o podcast do pré-candidato a governador Ronaldo Dimas, com o engenheiro Ronaldo Dimas e o arquiteto Ricardo Freitas.